Fernanda, seja bem-vinda, então, ao nosso Fireside Chat, que na realidade é um bate-papo. Será o primeiro evento de um seriado que nós aqui, como representantes do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão da Abratec, esse é o nosso plano. Então, é um prazer ter você aqui como a nossa primeira palestrante, digamos assim, a nossa primeira participante. Prazer é meu. A ideia aqui é realmente a gente conversar um pouquinho sobre liderança feminina, sobre diversidade, sobre reconhecimento, as pessoas sendo valorizadas no trabalho, mas especialmente também para comemorar o fato de que você vai ser premiada como a primeira jovem líder durante nosso evento de premiação de pessoa do ano, empresa do ano, jovem líder no ano da Abratec. Meus parabéns. Realmente é uma honra para mim ter você como a premiada nesse evento, porque o que nós queremos realmente é trazer pessoas jovens, trazer sangue novo, pessoas novas, com ideias e mais diversidade, mais inclusão para o nosso setor de energia, porque nós precisamos de todas as cabeças pensantes aqui para ajudar a gente aqui a solucionar os nossos issues e as nossas soluções. É um momento interessante porque, de uma certa forma, também é uma oportunidade para mim, porque eu fui premiada como a primeira pessoa do ano da Abratec lá em 2018, 2019. Então, é uma honra poder, então, de uma certa forma, entregar o bastão aqui para uma outra pessoa maravilhosa, fantástica, que vai continuar a carregar, assim, ajudar o nosso setor de energia. Vamos lá, Fernanda, muito obrigada. Eu queria dar uma oportunidade aqui para você contar um pouquinho da sua trajetória. Como é que você se interessou no setor de energia? Hoje você faz parte de uma atuação muito importante dentro da Total Energias, na eólica offshore, que é uma energia renovável, uma energia nova, que fará uma contribuição importante para a matriz energética brasileira. Mas como é que você chegou aqui? Obrigada, Carla. Primeiro, agradecendo aí o convite. Cada convite que eu recebo desses é um pequeno prêmio, um pequeno reconhecimento que eu tenho, pequeno assim, somando são muitos e são grandiosos. Mas para mim, vira mais um passozinho que eu vou dando, mais um degrauzinho que eu vou subindo. Então, muito obrigada, pela oportunidade de a gente estar aqui mais uma vez juntas. É sempre um prazer. Fazendo um disclaimer aqui, eu lembro que a primeira vez que a gente teve uma videoconferência, né? Eu lembro que antes eu falei, gente, eu vou falar com a Carla Lacerda. Aí quando a gente falou, eu acho que você ficou meio assim, Carla, não, olha, antes da gente começar, eu falei, gente, eu acho que eu tietei, mas é que de fato você começa a ter contato com inspirações e com lideranças e vai te tocando de uma forma que aquilo também se transforma parte do que você é. Então, se eu sou também hoje essa referência, ou se eu estou me tornando essa referência, foi porque pessoas também como você, no caminho, me tocaram e me transformaram. Então, mais uma vez, agora publicamente, estou tietando. Então, obrigada mais uma vez. O prazer, sem dúvida, é muito maior meu e a emoção é muito maior do meu lado aqui, por ser reconhecida por uma pessoa que é referência em vários sentidos do nosso setor. Falar um pouquinho de como eu comecei, eu tenho que voltar até um pouquinho antes de quando eu entrei propriamente no mercado de energia, que foi o de óleo e gás, né? Ainda novinha, com 18 anos, eu entrei no setor de aviação e comecei a trabalhar. Eu quis trabalhar muito nova. Eu lembro que os meus pais, não, vai se dedicar só à faculdade. Eu não, eu já tinha, acho que essa ânsia minha de produzir, de fazer, de acontecer. E aí, com 18 anos, eu comecei a trabalhar numa empresa multinacional americana de aviação, fiquei lá quase 10 anos, e naquela oportunidade eu estava numa posição que eu tomava, era Key Accounts, né? Então a minha responsabilidade era lidar com os Key Accounts da companhia. E os Key Accounts no Rio de Janeiro, 90% são do setor de óleo e gás. Então eu tive muito contato com os CEOs, VPs de toda a indústria de óleo e gás. E uma indústria que ia e voltava de Houston, né? Quase que todo dia, todo mundo estava indo, estava voltando. E aí eu me comunicando, eu falei, olha, eu queria muito migrar de área. E aí eles próprios falaram, nossa, mas você tem realmente uma pegada comercial, comunicativa.
se você quiser tentar vir para óleo e gás, avisa a gente. Eu falei, tá bom. Então, em 2011, eu começo essa minha história no setor de óleo e gás. Então, assim, foi de uma vontade de querer crescer na carreira e também tendo esse contato já com pessoas que eu trabalhava, que eu assistia do mercado de óleo e gás, que me despertou esse interesse de ir para o setor. Então, desde 2011, eu entrei no setor de energia, mais especificamente no setor de óleo e gás. Aí, no setor de óleo e gás, eu naveguei em diversos segmentos: drilling, exploration, production, lado de representação de serviços, lado de representação de equipamento, e minha última posição já foi como bid manager de bids de FPSO. Então, foi daí que eu consegui agregar tudo que eu já tinha tido no meu caminho, né, nessa posição, que é uma posição de fato que tinha que ter esse assessment desde serviço até fornecedor de equipamento, para entender de fato onde tudo se juntava, no meu caso, que era na FPSO. E aí eu entrei nesse mercado de óleo e gás, tive um grande sonho e um grande pesadelo, que eu fui bid manager de uma proposta de uma licitação que ganhamos, mas em seguida não conseguimos fechar o contrato. E naquele momento, acho que meu próprio manager disse: olha, vamos tentar mapear outro mercado. A gente estava com uma oportunidade de fora de trazer uma embarcação de offshore wind para ser construída no Brasil. Eu falei, offshore wind, isso existe? Aí eu fui ler. Quando eu fui vendo, eu fiquei encantada com o setor de renováveis, porque trazia muitas coisas comuns a mim também, as minhas características. E eu fui estudando, me especializando, e aí entrei, fiz um Master Business em Energy na pandemia, e na própria pandemia que foi, eu acho, um momento muito oportuno da gente também abrir um pouco, né, o leque, sair um pouco fora da caixa. Eu também pude, nesse momento de pandemia, me especializar e ter contato com outro setor que eu não teria se fosse talvez presencial, porque é inviável a gente estar em vários lugares ao mesmo tempo, ter acesso aos fóruns. Então, para mim também foi esse divisor de águas a pandemia. E aí, na pandemia, eu me especializei, comecei a mapear o mercado para esse projeto, até que eu fui contratada pela Total para essa posição, para abrir a posição de offshore wind no Brasil, e topei. Assim, não, vamos agora. Tipo, não tinha nem previsão de regulação de nada, eu já estava acreditando desde lá. Falei, vamos, vai dar tudo certo, e aqui estou. Eu entrei para abrir o setor de offshore wind, e há uns 5 meses atrás, o nosso country chair me convidou para ser responsável por renováveis. Então, hoje também eu eu dou um suporte às outras áreas, né? Muitas delas já têm pessoas respondendo, mas por virmos do óleo e gás, hoje em dia tem muita interface do mercado de óleo e gás com esse mercado de renováveis, né? Então, eu acabo também dando suporte de forma geral a outros ativos que não só o offshore wind. E aqui estou. Puxa vida, que linda trajetória, viu, Fernanda? Muito obrigada. Agradeço você ter compartilhado isso conosco. É uma jornada, e realmente a nossa contribuição, a contribuição feminina para a transição energética é uma coisa muito relevante e muito importante. Eu tenho até visto no LinkedIn o número de mulheres que estão envolvidas na transição energética. Claro, todos nós temos um papel, mas me parece que predomina realmente um número maior, talvez, de mulheres. Eu posso estar enganada. Você teria alguma observações assim da sua carreira, o que você tem visto até agora do papel de mulheres na transição energética? Ah, sem dúvida. Por exemplo, quando eu me interessei por essa área de energia renovável, eu fui apresentada a um mundo até que eu desconhecia, né? Então, na época, você está aqui, a Fernanda Delgado, ela era diretora executiva da FGV, de energia. Então, ela, para mim, virou uma referência. Eu acompanhava os fóruns, acompanhava os webinars, e, de fato, ela foi uma líder que conseguiu, como me alcançou, certamente alcançou outras pessoas, e, em especial, o público feminino, porque você acaba se reconhecendo ali, naquele exemplo. E aí, quando você vai conhecendo mais o setor, aí vem mais mulheres. Então, tem a Elbia também, é uma pessoa hoje que ele é mais do que referência, né? Mas ela é uma líder, e eu acho que ela foi uma das primeiras CEOs, e sem dúvida uma que ficou mais tempo na posição de CEO de uma associação. Então, também acompanhava muitos debates da Elbia.
da Heloísa Borges, da EPE, né? A Heloísa Borges, quando também foi para a EPE, ela já debatia sobre diversos temas, e energia acabou sendo uma pauta que ela também abraçou. Então, de certa forma, essas mulheres são muito vocais, e elas têm o dom da palavra, da comunicação, mas também do exemplo. Então, assim, eu acho que você falou da sua impressão. Eu acho que a gente se comunica mais. Então, a gente passa, talvez, uma impressão que somos maior número, mas eu acho que é mais porque a gente traz essa característica nossa da comunicação, a gente traz essa característica nossa, para mim, que é uma generosidade de compartilhar o conhecimento, da humildade mesmo, né? Como você, como a gente esteve junta quando a gente se encontrou, falei, Carla, e você, nossa, não, mas agora para mim você também é um prazer. E aí a gente vai se alimentando, porque para a gente se coloca num lugar que a gente sabe a dificuldade. Então, quando vem, de certa forma, o reconhecimento, a vitória, a gente compartilha também, porque sabe a trajetória para ter tido esse reconhecimento e essa vitória. Então, eu tenho visto muito que nesse setor de energia, as mulheres, elas se falam mais, se colocam mais. Então, elas acabam. Esse engajamento traz para mim ainda uma sensação que nós estamos em maior quantidade. Não sei se isso se reflete na indústria propriamente dizendo, né? Assim, a empresa, a Total, é uma empresa que eu falo que é até difícil fazer um benchmark, porque a gente já tem na política da empresa. No Brasil, esse número ainda não é um número global. Globalmente, a gente precisa ainda melhorar um pouco os números, mas no Brasil a gente já passa de 40% de mulheres em cargo de liderança, porque aí são discussões também paralelas, né? Ter mulher e ter mulher em cargo de liderança. Então, a gente, quando começa a detalhar mais, a gente vai vendo mais os gaps. Mas eu acho que as mulheres são mais vocais, e elas são mais agregadoras, e isso puxa também o interesse por esse segmento. O meu interesse foi de uma forma natural, mas sem dúvida ele se tornou muito potencializado por ter essas mulheres como referência. Por elas falarem, eu passar a seguir, eu falava, nossa, meu algoritmo já está aqui, né? Era uma, era outra, já estava nos mesmos fóruns. Mas o que eu vejo da transição é que a mulher tem esse papel de trazer, de se comunicar. E que sorte a nossa que essas mulheres que estão hoje como presidentes dessas associações ou nessas posições, elas tomam para si esse papel, essa responsabilidade, e como me tocaram, certamente tocam ainda um número muito maior de mulheres para encorajar vir para esse setor de energia e participar dessa nossa transição energética. Isso. Puxa, obrigada. Isso aí é verdade, viu, Fernanda? Aí eu tenho pensado aqui um pouquinho também no papel das associações, você mencionou várias, o Instituto Brasileiro de Petróleo, que é a nossa casa também, né? Eu fui bem ativa no IBP, como chair da ABEP no passado. Você tem esse papel também importante dentro do grupo de trabalho do IBP. Então, essa parte de advocacy realmente é uma parte que nós temos um papel relevante. É um diálogo, é uma colaboração, mas temos que ter voz, né? Voz para defender a indústria, voz para defender os conceitos que levam a investimentos, investimentos claros e justos. Eu acho que nessa contribuição para o setor de energia, para a sociedade como um todo. E é um papel relevante, sim. E essa liderança, o reconhecimento, e eu acho que como essas entidades valorizam as mulheres é muito importante, porque sermos reconhecidas, sermos valorizadas, é que nos dá aquela energia também, né, para continuar tocando o nosso dia a dia, sermos exemplos também para outras que vêm por trás, né, por trás da gente. Então, muito importante, eu acho que um reconhecimento da indústria também no trabalho das mulheres que você mencionou, entre outras, e tem muitas outras também, extremamente importante. Dentro do nosso comitê, nós também queremos ter assim uma oportunidade de falar mais um pouco de inclusão, de termos certeza que nós podemos trazer ideias de pessoas que às vezes não são muito bem representadas. Você teria assim alguma sugestão, alguma
colocação de como é que nós podemos atingir outras mulheres, outras jovens também que estão aí no setor, que podem também nos ajudar nessas contribuições. Eu acho importante o papel da associação, ela vai além do papel das próprias empresas, né? Porque muitas vezes as empresas têm a política, muitas vezes não implementam a política, né? E para mim, hoje, para a gente conseguir acelerar esse passo aí de desigualdade, que ela é numérica, né? Ela é um fato, tem que ser através de políticas, e as políticas têm que serem medidas, alcançadas, para a gente não perder ali o fio da meada e, como a gente fala, né? As metas, elas servem justamente para a gente acelerar e alcançar os objetivos. Então, eu vejo as associações com papel além das empresas, porque acaba que ela é a voz de várias empresas e ela consegue trazer de uma forma mais neutra, quando às vezes são temas mais sensíveis, digamos assim, a voz de um setor todo. Então, acho que trazendo a gente para mais debates, mais fóruns, mais eventos que a gente possa trazer, tanto das empresas que hoje levantam a bandeira, mas também puxar daquelas empresas que a gente tem um entendimento que está um pouquinho atrasada em implementar as políticas, ou as políticas também não estão tão bem definidas a ponto de darem resultados. Eu acho que esse papel vindo das associações é de extrema importância, porque é onde a gente tem um fórum para o debate. Muitas vezes a política está lá, está sendo implementada de uma forma talvez correta, não tão correta, mas algo falta para que a gente consiga alcançar aquilo que a gente se propõe, seja em mulheres em cargos de liderança, seja em número maior de mulheres ocupando determinadas funções, que ainda tem muito essa questão do que é do homem, o que é de mulher. Então, eu acho que os fóruns das associações, ele trazem muito esse papel de falar de uma forma mais geral, representando um setor, acaba sendo a voz do setor para além de cada empresa. Então, eu acho que fazer esses fóruns, eventos, ou nos eventos ter painéis dedicados, né? A gente sabe que um evento só com a pauta é necessário, mas a gente sabe que ainda é muito desafiador. Mas então, em cada evento, se a gente puder trazer uma associação com temas, com números, os números eles são sempre muito relevantes. Então, quando a gente fala dos últimos estudos da Agência Internacional de Energia, que ainda mostram, por exemplo, as mulheres com um número de posições ocupadas em relação aos homens muito inferior. Então, quando a gente traz esse debate, que muitas vezes é desconhecido mesmo, a gente consegue alcançar cada vez mais e dar uma pressão cada vez mais para que essas políticas nas empresas sejam implementadas. Então, eu acho que os fóruns, os eventos, eles são conduzidos de uma melhor forma quando tem uma associação, quando tem uma câmera por trás, agregando todos os entes ali envolvidos, todos os atores envolvidos. É excelente, porque é justamente isso, trazer todas as vozes é extremamente importante. Nós estamos chegando aqui quase para o final aqui do nosso tempo, Fernanda, mas eu queria, você como uma jovem líder que está entrando aí e já começando a desenvolver, eu acho, essas atividades, né, com a indústria, com o governo, eu também na minha carreira, né, nós tivemos algumas observações, temos os nossos desafios, que a gente consegue vencer alguns deles, outros é uma luta contínua, nessa parte realmente de reconhecimento de igualdade, né, e equidade para as mulheres e outros também no nosso setor. Mas algumas palavras finais assim de sugestões, observações para um jovem que estaria ouvindo, fazendo parte aqui desse diálogo. Alguma sugestão, colocação final de sua parte? Eu posso dizer um pouco do que eu vivi, né? Então, assim, em cada setor que eu passei, que foram bem distintos, né? Eu busquei sempre ter o encantamento pelo que eu faço. E aí acabou que foi de uma forma natural. Eu me envolvo, eu tenho a paixão pelo tema, eu aprecio, eu estudo, mas paralelamente, os nossos soft skills, eles vão sempre nos acompanhando, né? Então, assim, como mulher, a gente não pode deixar de exaltar o que a gente tem que nos destaca, né? A questão da criatividade, flexibilidade, inovação, empatia.
Então, eu acho que quando a gente carrega essas nossas características, que não que os homens não tenham, mas eu acho que as mulheres elas têm a capacidade de demonstrar que têm, implementar e fazer a diferença no business mesmo, no negócio da empresa, através dessas suas características peculiares. Talvez os homens, claro que eles têm, todo mundo, aquele nosso feminino e masculino, né? Tem uma balança Sim. aí onde um é preponderante sobre o outro, mas eu acho que a gente congrega ter e conseguirmos usar de uma maneira que impacte os negócios. Então, eu acho que a gente ter o encantamento naquilo que a gente exerce, independente do que a gente exerça, e a gente trazer essas nossas características pessoais para junto do pessoal e profissional, a gente vai conseguir ser feliz, né, e alcançar também os resultados, independente do setor. No setor de energia, é um setor que está começando, então hoje também a gente tem um papel muito grande de abrir portas, né, a trajetória, esses dias eu estava até vendo também um debate, a própria Elbia falava, a trajetória ela está feita, mas a gente tem que acelerar, porque a gente ainda tem uma desigualdade muito grande, então também é o nosso papel acelerar para que as mulheres cada vez mais cedo ocupem posições, tanto de base quanto de liderança. Então, hoje, o que eu acho é que essa transição energética, ela abre essas posições. E aí, nessa nova abertura, por que não as mulheres já começarem do zero, em igualdade de condições, em posições de liderança, e o mesmo número de que hoje ocupam os homens? Então, também acho que é uma página em branco que a gente pode ter oportunidade de escrever uma nova história um pouco mais feminina. E autêntica e de nossa parte, né, Fernanda? Não perder a autenticidade, não perder a integridade, mas ao mesmo tempo sermos nós mesmas para levar essas mensagens adiante. Mas eu também não quero acabar sem a minha pergunta para você, né? Porque eu não posso. Toda vez que eu tô com você, eu não posso perder essa oportunidade, né? Assim, então não tem como. Hoje, a minha carreira, ela é menor, né? Assim, comparando com a sua de sucesso, de referência. Mas hoje, olhando para a sua trajetória, qual é a sua... porque hoje você vem de um óleo e gás, que é basicamente óleo e gás, um óleo e gás que está em transformação, e um olhar agora de energias renováveis. Então, você tem o full picture, né? Sim. Que é uma posição hoje que poucos têm. E de Uhum. uma posição consolidada, o nome de referência no mercado. Então, hoje, qual é a sua indicação de o que fazer, como seguir, como prosseguir, no mundo que está tanto em transformação, que não é mais só um segmento, outro segmento, é muito transversal. Então, hoje, o que que a Carla fala hoje para essa geração também mais nova? Olha, estar aberta à mudança, viu? Isso aí é extremamente importante, que é muito fácil a gente entrar numa rotina e achar que as soluções vão ser aquelas mesmas soluções antigas. A gente tem que ter uma cabeça aberta, nós precisamos de humildade para reconhecer que nós não temos todas as respostas e que realmente precisamos de outros. Eu acho que as cabeças pensantes é muito importante, ter um grupo multidisciplinar, né? Não só em termos de disciplina, digamos, técnica, mas até de personalidades. Realmente a gente precisa saber lidar com pessoas que são difíceis. E nós todos já tivemos, né, esse tipo de experiência. Não perder a nossa autenticidade, porque nós precisamos continuar sermos nós mesmas, e as pessoas, claro, têm que se adaptar a isso, mas eu acho que de uma maneira simpática, de uma maneira é, é, produtiva, construtiva, saber entregar mensagens, né, de uma maneira construtiva, provavelmente é o que eu aprendi na minha carreira que me deu credibilidade. Então, por quê? O importante é o seguinte, é o engajamento. Você pode entrar numa reunião e você traz mensagens que às vezes a pessoa do outro lado da mesa não necessariamente quer ouvir. Mas se você trazer essa mensagem de uma maneira construtiva, você sai de lá pelo menos com respeito, né? Respeito mútuo entre as partes, isso aí é muito importante. E não podemos deixar a nossa personalidade de lado, nós somos quem somos. E eu acho importante isso. Então, são alguns aprendizados, sabe, Fernanda, aqui na nossa carreira. E reconhecer as pessoas, porque eu acho que
justamente essas grandes vitórias na vida não são feitas por uma pessoa ou duas pessoas, né? É um time que está por trás disso. É a nossa rede familiar que nos ajuda a criar as nossas famílias. Então, é a mesma coisa na nossa carreira. Nós precisamos de um grupo de pessoas todos ajudando e não atrapalhando, ajudando. Muito belas palavras, viu? Eu tinha que perguntar. Mas obrigada, é um prazer. Já já estaremos juntas em Exatamente. Houston para mais um E eu momento aproveito, especial. então, só para alertar todos que o nosso evento de premiação será dia 19 de março, em Houston, durante Sarah Week. Então, teremos Pessoa do Ano, Roberto Ardengue, Empresa do Ano, que é a Greater Houston Partnership, uma mega câmara de comércio muito ativa no setor de energia em Houston e agora também estabelecendo vínculos com o Brasil. E a Fernanda, aqui, Scopone, como a nossa jovem líder do ano. Espero vê-los, então, em breve, no dia 19. Muito obrigada.